Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a volta do São Paulo aos treinos, de olho no jogo contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Deixa eu passar aqui um pouco do DM, né, do São Paulo que se reapresentou, teve uma conversa lá com o Crespo se apresentou aos atletas que ele obviamente não conhecia, os que ele já trabalhou no São Paulo à época em que foi treinador 4 anos atrás, reencontrou, conversou, enfim, funcionários também, dirigentes, aquela coisa toda, teve uma conversa ali na sala de conferência ali, que os treinadores utilizam muito para passar vídeo, tem a coletiva também ali, né, que é usado para coletiva, e o Crespo falou muito sobre a metodologia dele, apresentou a comissão técnica, teve uma longa conversa e depois, claro, evidentemente, uma atividade no campo. Mas para falar especificamente dos jogadores que estão lesionados, o Marcos Antônio e o Oscar já estão treinando normalmente, são jogadores que estão aptos aí a jogar. Especificamente do Oscar, o Oscar fez inclusive um exame e está totalmente cicatrizada a lesão que ele teve ali muscular. Então é um jogador que inclusive está voando nos treinamentos, né? Está muito bem nos treinamentos o Oscar. É um jogador que está pronto para quarta e domingo. Um jogador que não tem mais risco de ter novamente uma lesão muscular. Então é um jogador que está fortalecido, inclusive fisicamente. O fato dele ter parado para tratar 100% a lesão foi muito bom essa parada para ele, né? Foi muito boa, muito positiva, né? Então o Oscar cicatrizou totalmente a lesão, fez o exame mostrou, né? O exame de imagem mostrou que está totalmente cicatrizado, ele não sente dor, não sente incômodo nos movimentos, está bem fisicamente, voando, é um jogador que nunca teve um histórico de lesões, então ele está pronto para ser submetido a essa coisa da carga física, né? Do esforço físico, então está pronto para quarta e domingo o Oscar, que é um jogador muito importante e desfalcou o São Paulo aí nessa reta final, em jogos de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Então o Oscar bem fisicamente, Marcos Antônio de volta, então o São Paulo já tem esses atletas. Ferreirinha já está quase pronto para voltar a reforçar o São Paulo. A questão ainda que gera dúvida é o Lucas. O Lucas ainda vai precisar de um tempinho, então nessa intertemporada, assim, nessa pré-temporada curta aí que o São Paulo vai ter, um período ainda o Lucas ainda vai se recuperar, então há uma dúvida ainda de quando ele vai retornar. Tem ainda essa semana que o São Paulo ainda vai usar para tentar recuperar o Lucas, para trabalhar no campo, aquela coisa toda, para poder fazer aquela transição. Então o Lucas ainda vai esperar mais um pouquinho, porque foi um trauma, uma dor. O próprio Lucas falou, né, que é uma pancada que é equivalente a uma batida de carro, né, no joelho. Então um jogador que volta a sentir dor, então há um cuidado a mais em relação ao Lucas Moura, dessa lesão que ele teve lá no Campeonato Paulista, e aí tem esse cuidado a mais. Os demais jogadores, né, aí estão trabalhando, né, os outros já trabalhando no campo, na reapresentação, mas esses jogadores que estavam no departamento médico são os jogadores que estão ainda sob cuidados ali dos fisioterapeutas, enfim, da parte física e dos médicos do São Paulo, todos trabalhando com a nova comissão técnica, passando relatórios e tudo que acontece para a nova comissão técnica de Hernan Crespo. Certo? Agora, durante o nosso programa, gente, eu consegui confirmar a informação que inicialmente foi veiculada pelo GE.com, de que Matheus Alves, o jovem aí de 20 anos, jovem meia do São Paulo, que veio de Cotia, estava jogando aí no Profissional de São Paulo, fez alguns jogos com o Luiz Subeldia, não se reapresentou hoje, justamente porque foi liberado pelo clube, ele que está em negociações avançadas com o CSKA da Rússia. Deve, então, estar aí muito próximo, de fato, de fechar esse negócio. A gente sabe que o São Paulo passa por um momento bastante conturbado financeiramente, sabe que alguns atletas devem ser vendidos, principalmente esses jovens, um deles, Matheus Alves, então, que não se reapresentou hoje com liberação da diretoria do clube por conta dessas tratativas, dessas negociações avançadas. Obrigada, Mar. O que vocês acharam? O Matheus Alves não se apresentou e tudo mais. O São Paulo, como a Marina disse aí, né, tem uma situação financeira complicada, então acaba tendo que vender mesmo algum ativo, algum jovem da base, sobrou para o Matheus Alves, sobrou entre aspas, vai ter que vender o atleta para fazer caixa, para fazer dinheiro, para se manter basicamente saudável financeiramente, e nem isso
para pagar um pouquinho das contas ali. Então, o São Paulo acaba perdendo aí um jogador importante. E vamos ver como é que o Crespo vai trabalhar. O Saci tá aparecendo por aqui. Sim. É o Saci? Era assim, Saci? Ficava olhando assim, ó. Para, Michel. Lanzini, que perguntaram aqui na live. Falei que uma fonte que ela me respondeu, eu tava digitando aqui, foi isso. Me respondeu, nunca ouvi esse nome. E sobre... Eu ouvi também que a questão do Biel, que é um nome que de fato interessou o São Paulo, que é muito difícil de rolar. Então, não é um dos reforços que deve chegar. Futebol dinâmico, pode mudar, mas pelo menos neste momento, o que eu ouvi é que não está próximo. E por falar em jogador que está próximo, não está próximo, o Gabriel Ramos mandou o superchat aqui há algum tempo já, perguntando por que a imprensa segmentada não investiga o caso Juan? E aí vamos lá, vamos contextualizar isso. O que é o caso Juan? Estourou ontem à noite nas redes sociais, ou hoje cedo, acho que foi ontem à noite, uma postagem de algumas páginas falando que o empresário do Juan é concunhado do Rui Costa, parente do Rui Costa. E abre aspas para a postagem dessa página falando, será que é por isso que há uma insistência tamanha pelo Juan? Fecha aspas. E aí eu acho, gente, que primeiro, cruzamento de dados de redes sociais não é apuração. A gente precisa ir mais a fundo para falar que é apuração. Eu falei com algumas pessoas hoje e o que me falaram essa informação não pega o São Paulo de surpresa. O São Paulo já sabia disso, desde o começo foi esclarecido que o empresário era parente ou alguma coisa do Rui Costa. E o jogador foi contratado, e agora o São Paulo está tentando, de todo jeito, manter ele. Eu acho que a gente precisa ter cuidado para fazer ilações como essa, como dizer que o São Paulo está querendo, de qualquer maneira, manter o jogador porque o empresário dele é parente do Rui Costa. A gente precisa ter responsabilidade para falar uma coisa dessa, sabe? Então, o que eu apurei hoje é que o São Paulo já sabia dessa informação. O São Paulo está tentando manter o Juan, não porque o empresário é parente do Rui Costa, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar outro zagueiro. O São Paulo precisa manter um jogador, e precisa de um jogador que já está acostumado, já está no time, já está, se conseguir emprestado por mais um ano, vai manter o jogador, e aí depois lá na frente vai ver o que vai fazer. Então, assim, você pode discordar da atitude do São Paulo, mas falar que é por causa disso ou por causa daquilo, aí já é outro ponto. E se fosse um jogador que a torcida gosta, se fosse, sei lá, o Lucas, que veio porque o empresário é parente de alguém do São Paulo, não ia estar ninguém falando isso. Então a gente precisa ter cuidado com ilações que a gente faz, né, Arnaldo? Sim, até porque é um meio, né? Por que o Oscar veio para o São Paulo? Não é porque ele foi formado no São Paulo e ama o São Paulo. Também é por isso. Mas porque o empresário tem uma ligação muito forte com o Casares. Não de parentesco, mas de relacionamento. Miguel Bevilacqua, se o Flamengo for eliminado no domingo, o jogo contra o São Paulo será mantido na mesma data? Pois boa pergunta, porque eu já sei que o Flamengo vai solicitar o adiamento, mesmo se for eliminado no domingo. Ele vai querer dar um pouco de férias aos seus jogadores, certo, e ter maior tempo de preparação. E aí eu faço a pergunta para você e para o Bevilacqua. Vocês acham que seria bom para o São Paulo, de qualquer forma, só retornar contra o Bragantino, mais 3 dias de preparação para o Crespo, sabendo que aí, lá na frente, vai ter que pegar o Flamengo no Maracanã de algum jeito, talvez melhor, né? Eu prefiro adiar. Você prefere e aí volta contra o Bragantino. Estrear contra o Flamengo no Maraca é osso, hein, meu? E acho que além de tudo, aí talvez o São Paulo, esses 3 dias acabem sendo importantes pro técnico que recém chegou, esses 3 dias a mais. Sim. E por a recuperação de alguns jogadores que continuam no DM, né? Sobretudo o Lucas e o Ferreirinha, né? O Marcos Antônio e o Oscar vão voltar. Eu acho que tá bom também. Matheus, com o Crespo, vocês acham que os pontas vão jogar mesmo? Lembro do Bruno Rodrigues. Gente, o Crespo não era tão assim fanático por pontas, né? O São Paulo tinha, é engraçado que a galera edita as coisas. O Crespo não era, mas o São Paulo não tinha muitos pontas. Agora, o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues só jogou bem no Cruzeiro. É verdade. Né? No Palmeiras ele se machucou. E como centroavante, não como ponta. Isso mesmo.
o Crespo chegou um momento que ele jogava com Marquinhos e Rigoni, né? Ele contratou o Rigoni e puxou o Marquinhos da categoria de base, né? Então ele jogou com ponto. O final do Crespo tinha Marquinhos de um lado, Rigoni do outro, Caleri do centro e Luciano de 10. Eu falo dessa última escalação, então depende muito dos jogadores que ele tiver. Tem muita gente achando que o São Paulo, que o Zubeldia era refém de um sistema só. É um sistema que quase todo mundo utiliza. E o Crespo utilizou no final da passagem dele para o São Paulo. Então não descarto que ele... Vamos lá. Primeiro jogo contra o Bragantino. Que ele use o sistema que vinha sendo utilizado. Não duvido. Eu não duvido. Estamos seguindo a carteira do rebaixamento? Pergunta aqui o Felipe Valente. Fora Casares. O Casares de novo, pela 1050ª vez, falou: não, em 2023 eu ia vender, não vendi. Não sei o que lá, esportivo. Tá ficando longe já, hein? 23, faz 2 anos quase que não fez isso. Até lá, até então. A cartilha do rebaixamento, ela é como um acidente de avião, né? São vários sucessão itens, de coisas. Né? Eu acho que o São Paulo teve uma largada muito ruim no campeonato, que já indica uma luta contra o rebaixamento. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma realidade. Certo. A segunda questão é que, normalmente, quando um clube grande entra nessa situação, tem essa largada que o São Paulo teve, na janela de meio de ano, ele faz várias contratações importantes, tenta fazer para evitar isso. Nem sempre funciona, adianta, mas normalmente é essa situação. E troca de técnico, nem sempre adianta. Já trocou. São Paulo trocou de técnico e não vai fazer janela de contratações. Então, assim, o São Paulo não vai correr risco de rebaixamento muito se os próprios jogadores que estão lá, a direção, a torcida, além do novo técnico, conseguirem reação, né? Não vai ter, como o Corinthians teve o Memphis Depay que chega dali, o outro que chega de lá, não vai ter, né? Por enquanto, o São Paulo só contratou o Dineno, que jogou uma partida com o Zubeldia, e tende a perder mais jogadores, está perdendo o Alves e tudo mais, né? E outros jogadores aí nessa janela. Vai ser um segundo semestre difícil. O ano inteiro difícil, vai continuar sendo. O São Paulo vai precisar da sua torcida. Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta, sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente: estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora a 6 meses do fim do contrato e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta e não ao São Paulo a intenção de assinar esse um acordo prévio para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico,
de 15 mil dólares. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E enfim, o elenco do Tricolor se representou ontem e começou os trabalhos, com o novo treinador Hernan Crespo. O meia Oscar e o volante Marcos Antônio já voltou a treinar com o time. Já o Lucas Moura, o Ferreirinha e o Luiz Gustavo seguem como dúvida para o próximo jogo do Tricolor contra o Flamengo. Vamos ver então, se o Crespo aproveita essa parada agora para o Mundial de Clubes e faça o Tricolor voltar melhor. Eu já vejo alguns comentaristas falando que o Tricolor trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não deve mostrar muita evolução nesse time do São Paulo, mas a minha resposta é, se ele fazer o simples, colocar lateral de lateral, meia de meia, atacante de atacante, já está excelente. Até porque o Zubeldia vivia dobrando lateral direito, com Cédric e Ferrarese, lateral esquerdo, com Wendel e Enzo Dias. Então o São Paulo era sim um time muito bagunçado. Uma desculpa que esses comentaristas sempre falam é que o Tricolor não estava muito bem no Brasileirão, porque não tinha Lucas Moura, Oscar, Caleri. Mas que nem eu sempre falo aqui no canal, mesmo com esses jogadores, o Tricolor não jogava tão bem nem no Campeonato Paulista. E agora no Campeonato Brasileiro fez um péssimo jogo e empatou em casa contra o Sport, contra o Fortaleza e recentemente, mesmo jogando em casa, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E um time que atravessa uma grave crise financeira não pode perder em casa, galera, para o Mirassol. Então o Tricolor precisa sim jogar mais. E depois dessa parada para o Mundial de Clubes, o Tricolor vai ter uma sequência pesada. Vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e pelo Brasileirão vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. Eu também discordo de alguns comentaristas que falam que o Tricolor já tinha que ter abrido mão da Copa do Brasil. Até porque, na minha visão, o São Paulo até aqui enfrentou o fraco Náutico, time de Série C, e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense, time de Série B. E não faz sentido o Tricolor atravessando essa grave crise financeira ser eliminado por esses times, galera? Sendo que a Copa do Brasil é um dos torneios que mais paga. A não ser que o Tricolor chega nas quartas de final de Libertadores e de Copa do Brasil, aí sim começa a poupar um pouco na Copa do Brasil, de olho no Campeonato Brasileiro. Então até agora, galera, não faz muito sentido o São Paulo ter sido eliminado. Então esse negócio de elenco limitado, vamos olhar aqui a escalação do São Paulo, comandado pelo Hernan Crespo, campeão paulista em cima do Palmeiras em 2021, vencendo por 2-0. Tinha Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara, Lisiero, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. E agora vamos ver a escalação do São Paulo, comandado pelo Luiz Zubeldia, que perdeu em casa para a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Tinha Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Bobadilla e Pablo Maia, Lucas Moura e Luciano, Oscar e Caleri. Então o time desse ano é sim muito mais forte do que aquele de 2021. Aquilo sim foi tirar leite de pedra, galera? O Crespo ser campeão paulista com Igor Gomes e Pablo no ataque. Mas isso também não quer dizer nada. E eu espero que o Crespo não faça o que o Zubeldia vinha fazendo em colocar zagueiro de lateral e lateral de atacante. Espero que ele dê mais oportunidades para alguns jovens, como o Mike e o Rian Francisco, por exemplo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!